Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as grandes estruturas da área de gestão de pessoas, que seria um modelo mais compacto. Ainda não é sobre a diferença entre gestão de pessoas mencionado pelo Chiavenato, mas é uma forma mais macro da gente entender o conceito todo, né? Então, a estrutura de gestão de pessoas, ela é composta basicamente por três grandes subdepartamentos. O primeiro deles é o recrutamento e seleção. É a área onde antigamente se falava fazer os processos seletivos. Então, é o ingresso de todo profissional dentro da instituição. Esse processo todo ele se inicia com o anúncio da vaga, né? Então, a área responsável, ela pede a gestão de pessoas por um candidato, para buscar um candidato que tenha um determinado conhecimento, uma determinada habilidade e que se perceba algumas atitudes. Aí o departamento de gestão de pessoas vai preparar o anúncio da vaga, como aquele que eu mostrei na sala para vocês, né? E tem também nos slides acostados no espaço disciplinas. E aí vai falar qual é a formação que esse candidato precisa ter, quais cursos de aperfeiçoamento seria interessante ele apresentar, que tipo de habilidade, desenvoltura de vendas, gestão de relacionamento interpessoal, comportamento mais sério, mais analista, mais expansivo, qual é o tipo do comportamento, né? Quais são as características relacionadas ao comportamento que se espera, que são as habilidades. E que atitude, se é uma pessoa que tem valores éticos, morais, princípios, né? Porque afinal de contas, ninguém quer errar na contratação e acabar trazendo uma pessoa que traz mais problema para a equipe do que, na verdade, colaborar, somar e construir algo junto, que realmente faça a diferença no mundo contemporâneo, né? Então, o Departamento de Recursos Humanos vai fazer o anúncio da vaga, respeitando esses critérios, essas características, vai receber os currículos, né? Lembrando que esse processo pode ser interno ou externo. Se for interno, tem a vantagem de você já conhecer o colaborador, já ter o histórico do desempenho dele na empresa, já conhecê-lo, né? Então tem vantagens. Se for externo, é uma pessoa nova que pode trazer ideias novas, né? Tenha características diferentes. Então ele pode trazer vantagens e também desvantagens, que seria a desmotivação do funcionário que já trabalha na empresa e gostaria muito de ter oportunidade para aplicar por essa vaga, né? Aí você recebe os currículos, analisa esses critérios de acordo com o perfil da vaga e seleciona esse candidato para conversar, para fazer a entrevista. Na entrevista, você vai checar todas as informações que ele prestou no seu currículo para buscar a veracidade desses fatos, né? Perguntar a experiência pregressa em atividades semelhantes, se for um pré-requisito, falar sobre os estudos, sobre a importância que ele dá para se manter atualizado, falar sobre as habilidades, que tipo de experiência ele teve, como era na empresa anterior, do histórico dele, observar como que ele se apresenta, de que forma ele conversa, receptividade, se ele é expansivo, se ele tem energia ali para aplicar. Então, buscar o máximo de informações corroborando com os dados que já estão no currículo. E se houver a possibilidade, se a empresa tiver muitos candidatos, fazer uma dinâmica de grupo, porque é na dinâmica que você apresenta um dilema, apresenta um assunto e observa como que é o comportamento dessa pessoa, desse candidato em relação aos outros. Se ele ouve muito bem, se ele fala muito bem, se ele tem, por exemplo, um perfil de liderança, como que ele se relaciona com os demais colegas quando ele tem a sua opinião frustrada, ou seja, quando ele fala algo que não é seguido, né? Então, esse é o departamento de recrutamento e seleção. O segundo grande departamento, grande sub-área de RH, é o treinamento para o desenvolvimento, mas que costumamos dizer que é treinamento e desenvolvimento. Então, o que que é o treinamento? Né? A empresa ela estabelece seus objetivos, suas metas, suas expectativas de comportamento, e para isso ela precisa estruturar as condições por meio de capacitação, cursos, dentro ou fora da empresa. Então, por exemplo, comprou um sistema novo, vai precisar treinar as pessoas para mexerem no sistema.
precisa de cálculos mais dinâmicos, investe num curso que dê a oportunidade para as pessoas, para os colaboradores que fazem cálculos, diminuir o seu tempo nessa tarefa. Precisa melhorar o comportamento, o relacionamento, a questão política da instituição. Então, são propostos treinamentos voltados às habilidades. Então, cursos ao ar livre, até esporte para estimular a competitividade, ou então curso de ikebana para exercitar a paciência e a concentração, né? Então, são cursos voltados ao comportamento e também atitudes, pode despertar, por exemplo, projetos sociais, ajudar creche, hospitais, lar de idosos, orfanatos, criar esse estímulo, né, representando a importância que a instituição dá a esses valores éticos, morais e de responsabilidade social. Então, essa parte de treinamento. E não é aleatório, tem toda uma estrutura, o que treinar, onde treinar, quem é a melhor pessoa para dar o treinamento para não ficar aquela coisa chata, né? Para ser bem dinâmico, aplicado ao dia a dia, que realmente esses colaboradores entendam a necessidade de comparecer a esse treinamento para melhorar o seu desenvolvimento, seu desempenho, para ascender na carreira, ter a parceria do gestor da área, é muito importante também. Então, existem os passos específicos para isso. E por último, o sistema de remuneração ou gestão de talentos, antigamente era chamado de departamento pessoal, DP, onde se faz os contratos de admissão, de demissão, são geridas as férias, são pagos os benefícios, por exemplo, plano de saúde, ticket alimentação, vale restaurante, transporte, plano de carreira para verificar em qual categoria, qual cargo e qual a média salarial que vai ser paga, administrar o processo de avaliação periódica, lembrando que o ideal seria a avaliação ter conhecimentos, habilidades e atitudes, que é uma avaliação por competência, que aí evita problema de clima organizacional. Ah, ele teve uma promoção indevida, essa promoção era para ser minha e foi dele. Então, quanto mais claro for o critério de avaliação e as promoções, né, mais transparentes, maior é a confiança e o vínculo do profissional com a instituição. Então, essas são as três grandes áreas do Departamento de Gestão de Pessoas ou de Recursos Humanos. Se inicia por recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e por fim, gestão de talentos e sistemas de remuneração. Nossos estudos estão focados na gestão de competências, né? Que é algo que define a competência como um conjunto de conhecimento, formação, né? Estudos, escolaridade, minicursos, habilidades, comportamento humano e atitudes, valores morais e éticos. Então, esses três pré-requisitos, eles devem constar desde o processo seletivo, no anúncio da vaga, até o treinamento e desenvolvimento para orientar que tipo de treinamento a instituição precisa ou aquele funcionário específico no processo avaliativo precisa, porque às vezes a pessoa tem a melhor formação do mundo, tem uma experiência em conhecimento sensacional, mas no âmbito do comportamento precisa melhorar um pouquinho. E tem pessoas que em termos de atitude, vixe Maria, tem conhecimento, tem habilidade, mas puxa, mas vive reclamando, vive falando isso, falando aquilo, uma coisa ruim, né? Atitude antiética, falar de um colega para o outro, falar com o chefe, estimular fofoca, esse tipo de comportamento, né? De atitude dele que não é legal. São valores que já não são compactuados com a maioria. Então, o treinamento ele precisa ser direcionado. Eu treinei parte técnica e depois eu quero ver com o gestor da área se esse treinamento realmente teve o impacto que precisaria. Tá bom? Bom, esse é o resumo da apresentação do modelo de gestão de pessoas que a gente está estudando na nossa disciplina. Espero que tenha sido claro para vocês, tenha a apresentação postada e daqui a pouco no próximo vídeo eu gravo especificamente cada uma das áreas, tá bom? Muito obrigada.